Editorial. A PGN 9 Editora apresenta o retorno do programa Por que Não? A informação é um dos pilares centrais da democracia. A sociedade progride quando tem acesso livre, responsável e corajoso à verdade. Com esse espírito que a PGN 9 Editora, proprietária do Jornal Regional, tem a honra de anunciar a retomada de um dos mais importantes espaços do jornalismo crítico, investigativo e participativo da Baixada Santista, o programa Por que Não? Não voltamos apenas por saudade ou por tradição. Voltamos porque há perguntas demais sem resposta, decisões demais sem explicação, políticas demais sem justificativa. O Porquê Não ressurge como tribuna livre e corajosa para fazer ecoar os questionamentos da população de Praia Grande, da região metropolitana do estado de São Paulo e da própria União. Nossa missão é clara: debater, entrevistar, dialogar, informar, denunciar e, acima de tudo, provocar reflexão. Ao longo de sua trajetória, Porquê Não consolidou-se como um programa que vai além da superfície. Agora, com novos recursos e a mesma essência, trazemos de volta esse espaço plural em que as perguntas incômodas não serão evitadas, serão enfrentadas. Toda sexta-feira, às 19 horas, temos um compromisso inegociável com a verdade, com a ética e com o jornalismo de qualidade. Um jornalismo que não tem os poderosos e não se curva aos interesses ocultos. Além da análise e do debate, o programa assume uma postura ativa. Todas as demandas sociais, denúncias, críticas e propostas que surgirem durante os episódios serão protocoladas e encaminhadas às autoridades competentes. Não falamos apenas para a câmera, falamos para provocar respostas. Não basta apenas levantar questões, queremos soluções. Sabemos que a verdade nem sempre é confortável. Muitas vezes ela incomoda, fere interesses, causa reações. Mas é justamente por isso que ela é necessária. Nosso lema claro e inegociável: a notícia verdadeira doa a quem doer. Convidamos você, cidadão, atento e participativo, a estar conosco nesse novo ciclo. O Porquê não é mais um programa, é um movimento. Um movimento pela transparência, pela responsabilidade pública, pelo direito de saber e de perguntar. Seja nos estúdios, nas ruas, nas redes, queremos construir um espaço de voz ativa para todos que se sentem excluídos das decisões que moldam sua vida. A partir de sexta-feira, às 19 horas, você tem um encontro com a verdade, com a coragem e com a cidadania. Afinal, perguntar é um direito e responder uma obrigação. Com essa introdução, com esse editorial do nosso programa, o nosso primeiro programa após a reedição é com um querido amigo, advogado e presidente do Diretório Municipal do Partido Liberal de Praia Grande, o Dr. Lisanto Florencio. Boa noite, prazer enorme ter aqui. Sobral, prazer, é uma honra, eu agradeço muito o convite. Obrigado. Né? É um canhão aí dentro da nossa cidade, tudo aquilo que o jornal faz, né? E o podcast, e estar no lançamento, né? Logo no primeiro, é realmente uma honra que me foi concedida e eu agradeço, não mereço, mas eu agradeço. A gente vai bater um papo informal, é um papo de perguntas que a sociedade nos trazem. Então a gente fica, às vezes, querendo, olha, será que tem alguém que fala? Será que não tem alguém que fala? Nada mais legal do que a gente estar aqui num bate-papo e levar para a sociedade essa nossa conversa, às vezes, de bastidores que a gente... É aquela conversa, né? Aquele café que você toma um café, né, com um amigo. É. E aí eu acho que pelo que eu entendi, o propósito é esse, né? Vamos tomar um café e vamos entender, né? E bater um papo, e nesse bate-papo de ideias, né? E daquilo que chega pra gente, né? Que nós somos questionados, perguntados. E eu acho que é uma forma de fazer com que eu acho que a população reflita,
né, um pouco Isso. Sobre aquilo que acontece na política nacional como um todo, na política estadual e na política municipal. Eu acho que o presidente Bolsonaro trouxe um pouco disso, né? O brasileiro era sempre muito distante da política, né? O brasileiro, ele não gostava de conversar a respeito de política, não queria saber, a política é tudo corrupto e pronto, acabou, mas não queria entender a política, não queria conversar a respeito da política e não sabia como que a política efetivamente funciona. É verdade. E hoje não, né? Hoje você vê que as pessoas estão interessadas, querem saber como aquele vereador votou, como aquele deputado estadual votou, como aquele deputado federal votou. E eu acho que é importante. Pessoas que são públicas discutirem e colocarem eu acho que a democracia está nisso. Eu respeitar o seu posicionamento, posso discordar dele, mas posso também concordar. E eu acho que a democracia está nisso, né? Quando opiniões divergentes acontecem, às vezes uma terceira opinião, uma terceira ideia surge, às vezes melhor do que aquelas outras duas. Isso. O que você falou realmente tem muita consistência. Por exemplo, dificilmente a gente via nas rodas de padaria, nos bares, nos restaurantes, no supermercado. Hoje a gente vê as pessoas falando de política. A pessoa preocupada com a situação do país. A pessoa, olha, você viu aquilo que o prefeito fez, ou aquilo que o vereador não votou, ou aquilo que o presidente da República está fazendo. E esse tipo de jornalismo que nós estamos fazendo aqui é um jornalismo bem informal, bem bate-papo de rua, que é realmente para trazer para a sociedade aquilo que ela mais sente, aquilo que ela percebe na rua, a gente traz aqui. A gente traz aqui com toda a desenvoltura possível e a tranquilidade. Estamos aqui batendo um papo, tomando uma aguinha, um café, daqui a pouco a gente come um pedacinho de pizza e vamos para. Logo. Tem o nosso patrocinador aí, que já eu falo sobre ele. E vamos começar, eu queria falar que eu acho, tenho minha opinião, não sei a sua ainda, a Fornagem Pizzaria. Maravilha, bela pizzaria. Olha lá o telefone, 13 99153 9525. Você que está aí hoje, na quinta-feira, amanhã sexta, pizza. Tá bom? E eu tenho uma opinião. Eu acho que a cidade vai ganhar com essa construção do CT aqui do Santos Futebol Clube da nossa cidade. Trazendo o time do Santos para cá, jogos, quando o estádio estiver pronto, né? Por enquanto vai ser o CT, depois o estádio, para que a cidade vai crescer muito mais, vai ganhar muito mais. Eu acho isso. O que você acha? Sobral, eu já fui questionado sobre esse respeito, e aí as pessoas entendem, você fala, como o Lissandro foi candidato de oposição na última eleição, então ele vai pegar e vai fazer uma oposição por oposição. Não tem nada a ver. Nós não somos uma versão petista de direita. Não tenha dúvida disso. A ideia de quando eu até questionava, por que você saiu candidato? Simplesmente porque a gente queria organizar a direita na nossa cidade e entendia que era carente, era necessário surgir uma nova liderança política, surgir uma nova ideia política. Certo. E eu falava assim, poxa, eu quero que eventualmente aquilo que seja bom seja levado em consideração. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Claro. Pelo contrário. E eu acho que aquilo que é bom para a cidade tem que ser elogiado, porque Cubatão queria, Santos queria, Guarulhos queria, várias cidades queriam ter, ou vamos naquela linha, qual cidade que não gostaria de ter o CT do Santos ou o estádio do Santos na sua cidade? Qual cidade não queria? Todas as cidades queriam. Né? Então, agora, eu tenho só um pouco de dúvida em relação ao tempo, né? Que é a dúvida de todo mundo, né? O tempo que eventualmente vai demandar para construir. Mas eu acho que a ideia da tua pergunta você acha legal ou não? Eu acho fantástica a ideia. Eu também acho. Acho fantástica a ideia. Praia Grande só tem a ganhar. Eu não sei a questão da
da mobilidade urbana ali naquele trecho. Isso. Quero ver eu não sei qual é a solução que vai ser trazida. Vai ter que fazer ali muita coisa, um sistema viário bem mais robusto. Porque hoje de manhã, né, todos os dias de manhã, ali já está um caos. Ninguém consegue sair da cidade. Então, se os horários são em outros horários, alguma coisa, ok, mas hoje já existe um caos ali. Mas, para a cidade eventualmente só tem a ganhar. Eu falo para você, sabe por quê? Quando nós levamos a questão do Instituto Neymar, quando ele veio há 10 anos atrás, né? A gente também, lá na primeira conversa, foi no governo do prefeito Roberto Francisco, saudoso prefeito Roberto Francisco, e depois com o prefeito Mourão. Poxa, eu defendi muito junto aos vereadores a concessão da área que era ali, uma área extremamente valorizada, né, vamos ser sinceros. Sim, claro. 9 mil metros quadrados ali. E eu defendi essa ideia porque eu falei assim, olha, Praia Grande vai entrar no mapa mundial. Praia Grande vai entrar no mapa mundial. Não tenha dúvida. Né? Entrou no mapa mundial. Sim. Onde que é o Instituto Neymar? Em Praia Grande. Praia Grande. O mundo inteiro fala isso. E você ter o CT do Santos também em Praia Grande, poxa, é fantástico. Eu tenho só esse problema com a viabilidade ali do viário. Do viário. No mais, eu acho maravilhoso. Mas o viário, obviamente, os engenheiros vão, urbanistas e tal, eles vão... Alguma coisa vão fazer ali. Ainda mais, o Mourão é um cara bem sistemático e ele gosta das coisas muito bem feitas, então, obviamente, vai sair bem feito. Acredito que sim. Eu também. Olha, por outro lado, falando que as coisas estão boas, por outro lado, eu tenho que te perguntar, porque eu tenho uma opinião, e eu queria saber a sua. Afinal de contas, não sou eu entrevistado aqui, é você. Né? Pô, eu pensei que a gente estava no bate-papo. É um bate-papo, mas eu também vou dar minha opinião. Boa. Esse projeto de lei aí, que passou na Câmara ainda, da venda aí da dívida ativa para um banco e tal. O que você acha sobre isso? Tem muita informação desencontrada, né, Sobral? Nessa negociação aí, né? Pelo que eu entendi, é um projeto de lei que autoriza a prefeitura a fazer, né? E não eventualmente está destinado para o banco A, B ou C. Entendi. A prefeitura estaria autorizada a fazer a securitização. Certo. Daquilo que eu entendo de securitização, que foi autorizado, porque antigamente as prefeituras pegavam, algumas prefeituras, elas vendiam o ativo, o passivo que ela tinha. Não, é o ativo, né? Ela vendia essa inadimplência, ela negociava essa inadimplência para algum fundo. Esse fundo comprava essa inadimplência, pagava o município e assumia ela. Com deságio, evidentemente. Com deságio gigantesco, etc. O Tribunal de Contas do Estado deu pau nessa situação, proibindo isso daí e autorizando, eventualmente, hoje é autorizada essa questão da securitização. Muito se fala em relação a família vai perder o imóvel, etc. O bem de família, hoje, pela legislação atual, estou falando como advogado, as obrigações que, nesse caso, são obrigações próprio terreno, que a gente chama, né? É um pouco de advoquês aí, mas me perdoem, vai. Mas é o nome da obrigação. Tá. É que é em virtude da coisa. A dívida não é da pessoa, a dívida é da coisa, ou seja, a dívida é do imóvel. Entendi. Obrigação de condomínio, a taxa condominial, a obrigação não é da pessoa, a obrigação é do imóvel. Então, se a pessoa vende o imóvel com dívida condominial, não é a pessoa que responde, é o imóvel que vai responder, independentemente para quem ela tenha vendido. Tá certo. A pessoa vendeu o imóvel com dívida de IPTU, não é a dívida não é da pessoa, a dívida é do imóvel. Diferentemente de qualquer outra coisa, quando você vende com dívida, a dívida é sua. Tá certo. Não se transfere. Essa hipótese é a única hipótese onde o bem de família pode ser levado a leilão. Entendi. Então, por dívida condominial e por dívida de IPTU. Tá. Então, já existe essa previsão legal. Então, o fato de você fazer a securitização ou não é indiferente. O imóvel vai ser levado a leilão de qualquer jeito.
A única coisa é que na hora que você faz a securitização, lógico que você tem taxas que quem está securitizando vai cobrar. Né? Então você começa a elevar uma situação. Sim. As questões, por exemplo, de anistia, eu entendo que se você poderia fomentar ainda mais a anistia. É o que eu penso. Para que, eventualmente, na hora que você fomenta a anistia, nós estamos num dos IPTUs mais caros do país. Eu acho que é o mais caro. Então, na hora que você fomenta o processo de anistia, e numa política de anistia, de fazer com que as pessoas eventualmente venham a cumprir, eu acho que às vezes ela gera muito mais resultado do que você securitizar. Eu também acho isso. E se você pegar e fazer políticas de parceria, por exemplo, faz a contratação de escritórios de advocacia, terceiriza, porque o volume de ações é muito grande para que os procuradores do município toquem esses processos. Faz uma parceria entre o município e a OAB, sim, você tá entendendo? E os advogados vão tocar os processos e, dentro da normalidade, e receber lá os honorários de sucumbência. Ponto. Você tá entendendo? O município não perde, porque o município acaba arrecadando, e você acaba não onerando tanto o munícipe e deixando a possibilidade desse munícipe ter um benefício. Agora, quando você securitiza, aí eventualmente você já vai lidar com o banco. A gente sabe como você está devendo para banco. Uma coisa é você negociar com um e outra coisa é você negociar com o outro. Ainda mais com uma espada nas costas, aonde você pode perder o teu imóvel. Então, eu vi que seria 70% de deságio e o erário receberia 30% dessa dívida, à vista pelo banco. Faça esse plano para o município. Isso é o que eu queria. Qual município que não vai pagar? É o que você está sugerindo, e eu também. Eu também. Prefeito, pega e faça o seguinte, fala assim, olha, a partir do dia tal, os munícipes que estão devendo dinheiro para a prefeitura do IPTU terão 70% de desconto, não é isso? Mas terão um prazo legal para pagar isso. Olha, vão te dar aí 60 dias, 90 dias. Abre um período de anistia de 6 meses, dando esse mesmo desconto. Isso. Se essas pessoas não pagarem nem parcelarem, judicializa. Aí outra coisa. Judicializa. Eu acho que dá muito mais resultado, né? E do que pegar e fazer isso que está fazendo. Pega, vende para o banco, pega o dinheiro, né? Ou seja, eu não. E também gera. Porque aquele munícipe que não conseguiu pagar. Já com, eventualmente, não está com desconto de 70%, mas está com desconto de 50%. Se ele não conseguiu pagar com desconto, você imagina sem desconto. Então, né? E aí também o banco também ele vai colocar juros, vai colocar um monte de coisa. Aí que vai piorar mais ainda, igual cartão de crédito. O cara não pagou nesse mês, no outro mês ele está morto. Aí está morto. Vai pagar mesmo. Não vai conseguir pagar. Eu acho isso. Ficaria muito melhor, ficaria muito mais palpável para o cidadão. Não geraria dúvidas, porque a gente tem encontrado na cidade, nas conversinhas que a gente está tendo por aí, mas pô, 70% de deságio, mas não vai ser. O banco, entendeu? Começa a gerar desconfiança de corrupção. Claro que sim, por que não? Por que não falar o nome das coisas? Gera desconfiança de corrupção. Não tenha dúvida disso. E as pessoas já estão falando sobre isso na rua. Agora, a Câmara dos Vereadores, não sei se questionou isso. Eu não sei se questionou. Por falar em vereadores, como é que está o PL lá? O que eu falo, por exemplo, o vereador Martins tinha feito um requerimento há uns 20 e poucos dias atrás em relação a essa questão de que ele queria saber se iria ser securitizar ou não, etc, etc. Foi indeferido o requerimento dele. E posteriormente foi apresentado o projeto de lei. O grande problema que eu vejo é que os projetos de lei são apresentados com prazos exíguos para análise. 24, 48 horas. O vereador não vai conseguir analisar, o vereador que queira analisar e queira apresentar uma discussão, uma proposta, ele não vai conseguir. Pois é. Você está entendendo? Então, eu acho que um assunto desse deveria inclusive ter até audiência pública, na minha opinião. Porque tá mexendo com a cidade. Com a cidade, com a casa das pessoas. Parece que tem 3 bilhões de reais para receber. Então, 3 bilhões. Aí a prefeitura vai receber 900 milhões. 2 bilhões e 700. Não, 2 bilhões e 100.
Vão ficar para o banco. Esse banco vai fazer a securitização. Ou seja, o banco não vai perder nunca, porque ele vai dar um jeito. O cara não vai pagar, vai ficar pagando. E juro, mais juro, mais juro, mais juro, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai ficar pior do que se ele fizesse um acerto com a prefeitura, que seria muito mais palpável, mais viável para o cidadão. Dessa forma, na minha opinião, não é boa para a população. Não é boa. Isso, vamos ver lá na frente como é que vai ficar. Outra coisa, tem uma coisa mas aqui isso que gera por causa do desconhecimento completo do processo. É coisa muito rápida que você não tem ideia de tudo aquilo que está acontecendo. Tem que ter audiência pública, discutir aquilo ali, para conseguir entender. Pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. Representantes da OAB tinham que estar lá, representantes de associação de bairros, e um monte de gente para falar sobre isso. Ninguém fala nada, ninguém faz nada. O prefeito manda hoje, o presidente já pauta e vota amanhã. Assim tá difícil. Tá muito difícil. Uma outra coisa, de bom, vamos ver se você concorda que é bom, qualifica PG. O que você acha disso? Puxa, na campanha, o ano passado, você acredita sobre... Eu caminhava pela terceira região e as pessoas pegavam e falavam assim, puxa, a gente não tem trabalho, a gente quer trabalhar e não consegue trabalhar. E aí você estava caminhando na primeira região, conversando com empresários e tal, e até mesmo os empresários da própria terceira região, né? Aí eles falavam, poxa, a gente não consegue contratar, Alessandro, a gente não tem mão de obra para contratar. O que eu dizia lá atrás? Olha, uma das propostas que a gente tem é conversar com o empresariado, e aí, por exemplo, dono de padaria, que a gente conversou com muitos donos de padaria, donos de bares, restaurantes e tal. Poxa, faltava garçom, faltava atendente, faltava barman, falta padeiro, né? Poxa, você precisa pegar e fazer um curso destinado para essas pessoas. Exatamente. E que fosse móvel. Ele vai no bairro agora, vamos lá, nós vamos no Tudo de Bastos, vai ter o curso de confeiteiro, lá no Glória tem o curso de padeiro, no outro vai ter um curso de boleiro. Fizesse uma pesquisa de mercado. Fazer uma pesquisa de mercado. Só que qual é o grande problema também, Sobral, que eu vejo, e aí eu acho que é um motivo que a gente precisa tá analisando como cidadãos e como pertencentes não só ao município, mas também ao Brasil como um todo. Tá. Inúmeras empresas têm saído do país por falta de mão de obra. Nós não temos mão de obra. Não tenho dúvida disso. Existem estados do Brasil que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que emprego, do que trabalhando. A maioria dos estados. Dos estados. E aí, mas peraí, quem que está bancando o Bolsa Família? Quem está trabalhando. E muitas pessoas estão recebendo Bolsa Família e não querem trabalhar. Seja, surge a oportunidade de emprego, mas não quer trabalhar. Se não perde o Bolsa Família. Eu acho que teria que ter um plus para essa família. Pô, você está recebendo o Bolsa Família, você começou a trabalhar, recebe um plus a mais. Isso. Porque você começou a trabalhar. Isso. Você está entendendo? Porque a partir do momento que ela começa a trabalhar, a empresa está pagando imposto. Esse imposto que ela está pagando está ajudando a pagar o Bolsa Família dela. Então ela se tornou menos pesada para o Estado. Perfeitamente. E também qual é o modelo de controle e gestão do Bolsa Família? A gente está vendo o escândalo aí, não sei se você tem acompanhado, lá do Ministério da Pesca. Sim, claro. Não sei quantos milhões de pescadores cadastrados, aí não tem um estado, que eu não vou citar nome, tem 600 mil barcos. 600 barcos. Tem 600 barcos cadastrados com não sei quantos milhões de pescadores. Você fala, que jeito? E aí não sei quantos milhões de pescadores pescando 7 mil quilos de peixe. Santa Catarina tem N número de pescadores a menos e pesca muito mais. 3, 4, 5 vezes mais. Então você fala, poxa, tem alguma coisa errada aí. Então a gente precisa pegar e fiscalizar efetivamente esses lugares. 17 mil sindicatos. Um dos sindicatos, o presidente é um cara que está envolvido e já foi preso. Então essas coisas que a gente tem que pegar e verificar, né, e analisar. Mas voltando lá ao PG.
Qualifica PG. Eu acho a iniciativa fantástica. É muito boa. Eu acho a iniciativa muito boa. No primeiro momento eu acho bom. Mas o que eu falo? A comunicação. Aonde tem mais gente precisando ser requalificada na nossa cidade, terceira região, tem que fazer um trabalho maciço de comunicação nessa região. Esse é o primeiro lugar. Fazer um trabalho maciço de comunicação. Sim. Porque vagas também abre curso que vagas também não são preenchidas. Né? O número de vagas que poderia ser, que são oferecidas para o curso, nem todas são preenchidas, então sobra vaga. Uma outra coisa, esses cursos que foram abertos, houve demanda, tem pedido para esses cursos? Quais os empresários foram ouvidos? Você está entendendo, Sobral? Então, essa é a minha preocupação. É exatamente isso que eu queria falar com você. Por exemplo, como eu falei, se o cara vai montar uma loja numa cidade, ele faz uma pesquisa de mercado. Olha, será que vai funcionar aqui? Eu vou vender, não vou vender? Tal. A prefeitura quer fazer um programa fantástico desse. O que ele deveria ter feito? Uma pesquisa de mercado junto com os empresários. Tá, empresário da panificação, você citou. Olha, como é que está a sua mão de obra? Como é que está? Olha, eu estou tendo problema. Tá bom, então vamos lá. Quantos estão falando isso? 5.000. Construção civil, que é o que mais tem aqui. Né? Tá, 10.000. E assim vai. Porque não adianta nada fazer uma coisa que, olha, nós oferecemos curso para isso. Aí tá, essa tá precisando. O resto não. E aí a pessoa se qualifica para trabalhar onde? Sim. A ideia que a gente tinha apresentado lá atrás, Sobral, era você conversar com... Bom, vamos fazer o curso de panificação. Então você tem um arquivo onde o empresário... Ele vai poder acessar isso aqui, saber quem foram as pessoas que fizeram aquele curso de panificação, o curso de boleiro, o curso de confeiteiro. Ele vai ter acesso àquelas pessoas que fizeram aquele curso e, nós queremos contratar. Isso. Nós queremos contratar. Você tá, então, a pessoa necessariamente vai passar por estágio. Então, você tem que fazer uma situação onde essa pessoa que está trabalhando... Sai do curso, já vai direto para o trabalho. Exatamente. E também a conscientização, que era o outro ponto que eu estava colocando, que a gente precisa pegar e fazer um trabalho de conscientização das pessoas. Porque essa esquerda, eu ia falar um palavrão, mas essa esquerda que está aí, ela quer pegar e fazer com que as pessoas sejam independentes do Estado. Do Estado, sempre. Ela quer fazer o máximo para você pegar e ser dependente do Estado. E a gente tem que criar com que a direita em si, o que ela defende? Ela defende a capacitação daquela pessoa para que aquela pessoa ande sozinha. Não fique dependendo do Estado. Exatamente. Então, nós precisamos fazer com que a pessoa cresça e se desenvolva. Mas como é que você faz isso se eu não ensino ela a pescar? Eu já dou o peixe pronto para ela todo o tempo. Então eu preciso ensinar ela a pescar. Então eu preciso desenvolver esse pensamento, esse sentimento. Não peixe é o homem, ensina ele a pescar, né? Está lá na Bíblia, isso aí é só seguir a Bíblia. Mas é uma boa discussão e isso vai gerar muita discussão ainda na cidade. Isso vai gerar muita discussão na cidade. Embora eu tenha até eu nem gostaria de dizer isso, mas tem empresários aqui na Praia Grande que é o seguinte. Aqui, você conversa com um cara, só você e um fulano de tal. Aí o cara fala aquilo que ele sente de verdade, entendeu? Mas ele pede, pelo amor de Deus, para você nunca falar para ninguém o que ele sente de verdade, você sabe por quê. Sim. Então, a cidade está muito amarrada. Essa cidade não vai conseguir andar se continuar amarrada do jeito que está. Teve um marco na cidade, que todos nós, maravilha, a cidade cresceu, parabéns. Também, com 3 bilhões praticamente, tem que crescer. De orçamento, tem que crescer. Então, a cidade cresceu, não resta dúvida. Mas a cidade ficou amarrada de um jeito, não ficou seccionada, cada um fez uma coisa e tal, a cidade andou, foi se desenvolvendo de acordo com as suas
necessidades regionais na própria cidade, né? Na região da Alciã, na região daqui, dali. Não foi nada disso. Você conversa com o empresário, principalmente do ramo da construção civil, ele fala as coisas pra gente no particular e depois, não, é mentira, não. Então, precisa parar com isso. Nós precisamos, a cidade de Praia Grande precisa modificar a política. Modificar a política. Ou melhor, modificar alguns políticos, não a política propriamente dita. Mas isso aí quem sabe é... Para outro podcast. Para outro podcast, quem sabe disso é você que vota. Tá bom? Bom, já falei, por falar nisso, exatamente sobre isso, já veio na minha cabeça aqui uma coisa importante. O que é que você acha dessas novas secretarias que foram montadas na cidade, imitando o governo federal, né? Puxa. O governo federal daqui a uns dias vai ter 100 ministérios, né? Daqui a pouco. E a Praia Grande logo terá 50 secretarias. Eu confesso para você que por ser, né, na ideia do presidente Bolsonaro, né, a linha liberal que a gente adota, né, é menos Estado e mais menos Brasília, menos Brasília e mais Brasil, né? Então é menos, quanto menor for o Estado, né, enxugamento da máquina, a máquina tem que ser o menor possível, exatamente, né, e otimizar da maior forma possível a máquina. Eu particularmente não vi sentido para a criação das secretarias que foram criadas. Eu também não. Né? Eu acho que gera mais custo, gera mais gasto, onera. Você vê, né, a publicação até a prefeita Raquel Chine teve uma publicação que o secretário de turismo, né, então, e cultura falou que não vai ter show de verão porque isso não foi colocado, não foi previsto, etc. É gestor. E aí ele falou, mas você era o gestor da pasta, né? Não era você que era o gestor da pasta, né? E na realidade, na hora que você cria mais secretarias, existem gastos suplementares que você vai pegar, tirar de um lugar e colocar no outro. Então os gastos que eventualmente seriam para isso não foram. Infelizmente, cada gestor é um gestor, né? Mas no meu pensamento, novas secretarias, as quais foram criadas, eu achei que foi completamente desnecessário. Eu não vejo sentido. Tem coisas no Brasil, que realmente são de cair o queixo. Fazendo uma analogia com o que está acontecendo hoje no STF, que nós vamos falar sobre isso. Você vai querer continuar com o programa aqui, toma cuidado aí. A Polícia Federal vai bater aí na tua porta. Logo. Fazendo uma analogia, é o seguinte, lá no STF, os ministros lá, modificaram lá o marco regulatório e tal. Pô, precisa? Não precisa, já tem crime de injúria, difamação e tal. Tem tudo isso. Não precisa ficar criando obstáculo para a palavra, para censurar as pessoas e tal. Não precisa criar obstáculo. Precisa porque o governo brasileiro hoje está querendo censurar as pessoas. Isso não resta dúvida. E aqui é a mesma coisa. Tem secretaria aí para quê? É bater em ferro frio. Fala a mesma coisa de coisas que já tem. As outras secretarias também tem. Então, tem secretaria. Bom, secretaria não sei de que. Nossa secretaria já tem. Olha, a secretaria vai fazer, não sei o que, aquela secretaria já. Ela prevê isso aí. A secretaria. Tá, aquela secretaria faz exatamente isso. Ué, para que outra secretaria? Para quê? No meu ver, visibilidade, talvez? Não sei. Não sei, cada um. Eu não faria determinadas coisas. Eu não faria determinadas coisas que estão sendo feitas na cidade. Não faria. Não tô metendo pau em você, Moral. Estou falando aquilo que eu acho que o povo está dizendo na rua. Porque as pessoas não vão falar para você porque você não dá abertura para ninguém falar. Mas as pessoas falam para mim, falam para o Lisandro, falam para as pessoas que andam na rua. Elas falam exatamente isso. Você deveria andar um pouco mais na rua, escutar mais as pessoas. E aí você governaria de uma outra forma, talvez, né? Não sei. Mas, essas de secretaria, tá aqui, ó.
Mas no gancho do que você falou do STF... Né? Vamos lá. Vamos já aproveitar e falar sobre o STF. Né? Qual que é o grande problema? Você imagina, as pessoas sempre vêm e conversam comigo, né? Poxa, Lissandro, isso, aquilo, mas isso, e a lei? Lei. Aí você fala assim, poxa, a Constituição Federal, ela é de 1988, se eu não me engano tem mais de 124 emendas já. A Constituição Americana é de 1700 e alguma coisa, se eu não me falo, né? Se eu não me engano tem 12 emendas, alguma coisa. Acho que 12. Eu acho que é 12. Então, ou algo próximo assim. E quantos artigos tem? Então, a gente tem um Supremo Tribunal Federal que foi constituído eventualmente como um tribunal que não seria Supremo Tribunal Federal, acho que o nome. E aí, como, entre aspas, deu-se esse nome de Supremo Tribunal Federal, alguns membros que estão ali entendem que estão supremos, então estão acima de todos os outros poderes. Isso. E o peso e contrapeso da República hoje, que eventualmente, em caso desse sistema de pesos e contrapesos da República, dos três poderes, que é o Executivo, Legislativo e o Judiciário, se eles não funcionassem, o fiel da balança é o Exército. Sim. Tá? E aí você tem uma entrevista eles que eu falam que não. E aí o que acontece? Eu ouvi uma entrevista, né, de um ex-ministro do Supremo Tribunal, e aí ele falou, não, o Supremo Tribunal Federal ele está junto, em equidade com todos os outros poderes. Peso e contrapeso. Cada um disciplinando e a sua área, com os seus poderes e a sua atividade previamente estabelecida na Constituição Federal. Não existe nenhum poder que se sobreponha ao outro. Não existe. Né? Um ex-ministro do Supremo que eventualmente hoje está aposentado. Ou seja, qual era o entendimento que a Suprema Corte do nosso país possuía antes? Hoje, ouvido um ministro atual do Supremo Tribunal Federal, ele fala o quê? Qual poder da República é supremo? Somente o Tribunal Federal é supremo, ou seja, ele está acima dos outros poderes. É o entendimento hoje da Corte. Por isso que nós estamos vivenciando essa politização e essa atuação do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal nisso. E a cada momento a gente vê o tribunal, ele já está legislando. O Supremo Tribunal Federal hoje ele está legislando. Isso. Sabe o que eu acho? O seguinte, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos no Judiciário brasileiro é a dita interpretação. Lá são 11 Brasis diferentes. Porque quando o cara lá fala assim, eu determino isso. Ele está determinando e acabou. Os outros, porque eles são só 11, então eles são extremamente corporativistas. É que o grande problema... Você imagina, cada um interpreta de um jeito. É que o grande problema é que aí, eu como advogado, a gente entra em choque com isso, é que a interpretação da lei você faz quando eventualmente existe dúvida naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está falando. Né? Você imagina, minha filha, ela fez Direito e lá em Portugal, né, na Faculdade de Coimbra. Um beijo, Cacá. E aí ela contando para mim que teve uma aula lá de um professor e o professor falando a respeito da interpretação da lei, né? Aí o professor vai e cria um parágrafo e fala assim, mas essa questão de interpretação da lei no Brasil é diferente. No Brasil eles interpretam tudo, até o texto expresso da lei. Por quê? Ele estava tirando sarro, por quê? Porque existia a previsão expressa na lei da impossibilidade de reeleição. Lembra naquela época que estava querendo a reeleição lá no Senado? Sim. E aí foi judicializado.
E já tinha voto de ministro dizendo que sim, era possível. Mas o texto da lei é expresso em dizer que não. Agora, como que um texto de lei prevê expressamente a impossibilidade de reeleição? Está escrito lá. Está escrito. Não cabe interpretação naquilo que está expresso. Não. Mas o legislador... Pô, peraí. Então para, fecha a porta, rasga tudo e vamos seguir segundo cada um. E outra, quando a questão da prisão em segunda instância... Sim. Né? O advogado foi e pegou o voto do Gilmar Mendes. Não tem segurança jurídica. Porque antes não podia prender. Aí depois o Supremo passou a entender que sim, poderia se prender após a condenação em segunda instância. Certo. E o Gilmar Mendes defendeu isso gigantescamente. Alguns anos depois, por causa de uma questão política, porque precisava colocar o senhor presidente atual... Tinha que tirar o Bolsonaro, o único cara que precisava tirar o Bolsonaro do poder. Então, vamos pegar e vamos mudar o entendimento. Mas peraí, como é que você muda o entendimento? Você estava entendendo desse jeito, depois de 2, 3, 4 anos você pegou e mudou? E a segurança jurídica? O cara que quer investir no país, o cara tem lá 3 trilhões de dólares que quer investir no país, o cara manda um advogado, um corpo de advogados virem ao Brasil, os caras falam assim, não tem segurança jurídica. Não tem segurança jurídica no país. Zero. Você vai chegar a ser, hoje a lei é um jeito, amanhã é outro, depois da manhã é outro, você... Só para você ter uma ideia, como é que vai fazer? Você já viu alguma entrevista coletiva de algum ministro da Suprema Corte Americana? Não sei nem quem são os ministros. Ninguém nem sabe quem são. Então. Teve um ministro da Suprema Corte Americana que estava aqui no Brasil. Teve um ministro da Suprema Corte Americana que estava aqui no Brasil e o pessoal quis entrevistar ele. Ele falou, não posso dar uma entrevista. Não posso. Não. O que meus pares lá nos Estados Unidos vão entender? Porque, não, mas você está aqui no Brasil. Não, mas independente de estar aqui no Brasil, ele está fora dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, juízes, magistrados de instâncias superiores, dificilmente a gente vê uma entrevista na televisão, no jornal, alguma coisa, muito difícil. Mas nos ministros, o ministro do STF... Só falta eles fazerem programa de televisão. Só falta eles montarem o podcast do STF. Só para você ter uma ideia, a gente vê a Constituição sendo rasgada diariamente. E eu não vejo as pessoas se manifestarem a esse respeito. Esse é o problema. Advogados sendo questionado, como não conseguiu pegar de um lado o Bolsonaro, então agora os advogados estão sendo questionados. Você pegar a delação do Mauro Cid, está prevista em lei. O juiz que participa da delação, ele não pode pegar e presidir o inquérito. Ele não pode. Não pode. Está na lei, não pode. O ministro Alexandre de Moraes, ele fez a delação do Mauro Cid e ele está presidindo o inquérito. Primeiro, o Bolsonaro nem foro privilegiado teria que estar na primeira instância. Todo o 8 de janeiro, que está sendo processado no Supremo Tribunal Federal, não poderia ser lá. Mas ele botou ramagem lá para dizer que pode. Teria que ser em primeiro grau, porque as pessoas que estão ali presas, elas não têm foro privilegiado. Pois é. Mas avocou-se. Tem um inquérito do fim dos tempos que até hoje está lá. O inquérito ele tem um objeto específico para ser investigado. Né? E você não pode ter o acusado, o acusador, o investigador e o legislador e o juiz, todos eles, né? Dentro da mesma pessoa. É Ministério Público, advocacia e vítima e juiz. Não pode. O Zanin agora decidiu uma situação, agora, acho que ontem, antes de ontem, que veio do STJ. Ele decidiu sem a presença do Ministério Público. Ele fosse ele mesmo, o promotor e o juiz. Mas o Flávio Dino, enquanto governador do estado, ele teve uma operação da Polícia Federal, ele estava investigado naquele inquérito, etc. Do Consórcio Nordeste. Está investigado naquele. Ele é um sujeito passivo, ele está sendo investigado naquele processo. E é ele que está julgando o processo. E ele não se declarou como suspeito. Então ele mesmo vai reconhecer a culpa dele. O ministro Alexandre de Moraes, naquele caso da agressão lá na Itália contra a família, ele determinou a busca e apreensão.
para saber o que a família tinha, o que de equipamento de celular, notebooks, etc. Mas ele é vítima, não é vítima? Ele é a vítima. Como você pode determinar a busca e apreensão? Para saber quais são as provas que a pessoa tem contra você, porque ele, entre aspas, é a vítima. Do inquérito do Bolsonaro, especificamente, a alegação é que tinha um plano, né, para assassinar Alexandre de Moraes, Michel Temer e Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin e o Lula. Ele, Geraldo Alckmin e Lula. Ok? Então como é que ele pode pegar e presidir o inquérito? Ele falou que não. Vítima. Se ele é vítima, como é que ele pode presidir o inquérito? Ele falou que a vítima é o STF, não é ele. Estava contra a pessoa dele. Ou seja, dele. ele é o STF. Então, ele é o STF. Então, essas coisas o tempo inteiro... Aí vamos voltar nessa questão agora da imprensa. Artigo 5º da Constituição Federal, é uma letra... É cláusula pétrea da Constituição Federal. O que é cláusula pétrea, para os seus ouvintes saberem? É aquilo que não pode ser modificado. Não cabe emenda. Não, tem que fazer uma nova Constituição. É um valor tão forte que não pode ser modificado. Ninguém pode modificar. Aí a gente vai pegar e vai caber interpretação em relação à liberdade de expressão. Se está ali... O político a primeira emenda americana. O político brasileiro está lá previsto também. Ele tem a liberdade ampla artigo 53 de se manifestar sobre por que foi. Gente, a gente estava num regime militar e foi para uma democracia. Qual era o medo? Por que esse artigo foi colocado na Constituição? Por quê? Porque os deputados tinham medo de falar assim, se eu falar qualquer coisa, eu posso ser preso. Mas essa história é bem antiga, os primórdios lá, foi no tempo da Inglaterra antiga, da Grã-Bretanha e tal, por causa do medo que tinham de falar contra o rei. Porque se você falasse, você poderia ser preso e morto. Decapitado. Né? Então, peraí, como é que eu vou exercer o meu papel de político e representante do povo se eu não tenho a liberdade de me manifestar da forma com que o povo está trazendo para mim? Ora, eu tenho que me manifestar Agora, logicamente, existem os processos pelos quais você responde. Se você estiver ofendendo, você vai responder. Uhum. Mas, mesmo assim, o deputado ele não responderia. Porque ele está ali enquanto deputado, enquanto político, ele não. Agora, o que acontece? O Daniel Silveira, independentemente de tudo aquilo que ele falou, você falou, tá? Independentemente de tudo aquilo que ele falou, mas gente, eu concordando ou não concordando, eu não concordo com muitas das coisas que ele falou ali e tal, que eu entendi que foram ofensivas, etc. Mas ele tem imunidade parlamentar. Ele não poderia, ele tem imunidade parlamentar. E tendo imunidade parlamentar, ele não poderia ser condenado. Não. Agora, não só o que aconteceu. Ele foi processado, foi condenado. O Bolsonaro vai e dá anistia, aí o Supremo vem e fala assim, não pode dar anistia. Peraí, é ato privativo do presidente da República conceder ou não anistia. Isso foi o fim do mundo. O Bolsonaro, logo quando assumiu a presidência da República... Se isso não é uma interferência do Poder Judiciário em cima de um outro poder, o que é? Então, ele falou, vou colocar o diretor da Polícia Federal, vai chamar fulano de tal... O Alexandre de Moraes falou, não quero que seja ele, pronto. E não foi. É isso aí. Onde é que nós estamos? É isso Por aí. falar em Bolsonaro, e as manifestações? Para com esse STF, já estou cansado do STF. Senão a gente vai fazer até sexta-feira que vem, não vamos estar só falando. Só falando isso. E a manifestação do Bolsonaro? Foi boa? Foi boa, né? Poxa, eu acho que a direita, a esquerda, ela... Eles ficam preocupados, sabe por quê? Pode dizer que tinha X pessoas. Segundo alguns órgãos, tinha 12 mil pessoas, né? 12 mil pessoas. Eu conheço bem a Avenida Paulista. Não,
quando o Bolsonaro veio aqui em Praia Grande, né, e você estava lá, quando ele veio aqui, né, almoçamos junto, ele prestava apoio à nossa pré-candidatura na época. Calculou-se em torno de 7 a 10 mil pessoas na frente ali do restaurante ali do Ponte do Gordão. E tinha, né? O pessoal fala de quarteirão a quarteirão, mais de a Avenida Costa e Silva ali, né? Aquele pedaço dos dois lados e tal, né? Então o pessoal estava calculando nessa faixa, aí, mais de 10 mil pessoas. Aí o pessoal fala em 12 mil pessoas na Paulista. Gente, eu sei a largura da Paulista. Eu fui, infelizmente nesse domingo eu não consegui ir, mas aniversário da minha filha Lisana, um beijo, meu amor. Tô fazendo propaganda aqui, né? A gente tá usando cheque especial em casa, você tá entendendo? Pouco tempo com a família, então meu amor, também um beijo para você também. Aí o que acontece? A gente sabe o tamanho da Avenida Paulista. Sabe. A gente sabe. E às vezes com que eu fui ali, você não consegue, você vê o palco desse tamanho lá na frente. É gente, muita gente. Aí você vai falar assim, não, tem 10 mil pessoas, tem 5 mil pessoas, você tá de brincadeira comigo. Não sabe o que tá falando. Os caras falam que lá no Rio de Janeiro, naquela outra manifestação em Copacabana, não, isso aí é 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Para com isso. Mas então, o que a esquerda... Qual é o plano de governo da esquerda? Fala mal do Bolsonaro. Nada mais além disso. Aquele Lindbergh Farias, ele está lá para livrar a cara dele e tal, e ele fica só falando que ele é deputado por liminar, né? O nome dele devia ser Liminar Farias. Liminar Farias. Porque ele é um bandido, né? Então, tá lá. Então eles ficam lá, não, porque o Bolsonaro, o Lula não faz nada a não ser passear com a Janja gastar dinheiro e falar mal do Bolsonaro. Nada mais, tem um plano e toda a culpa do governo Lula é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro deixou um superávit de mais de 50 bilhões. 50 bilhões, mais de um superávit de mais de 50 bilhões no último ano de governo. O Lula entra. Nós estamos vendo o que está acontecendo, o tamanho do rombo público. E ele está dizendo que o INSS é culpa do Bolsonaro. E o INSS é culpa do Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. Esse negócio da pesca que eu te falei, tinha... É culpa do Bolsonaro também, viu, Lula? Aumentou 70% do final do Bolsonaro para o governo Lula, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. A lei que o Bolsonaro tinha feito lá atrás do negócio do INSS para evitar isso que aconteceu, não, o PT votou contra. O PT votou contra, caiu. Aí, depois o governo Lula entrou, ela saiu de um número X, foi para 200 vezes mais, mas a culpa é do Bolsonaro. Então é difícil. Assim. Deixa eu tirar 2 segundos. Mas aqui. eu acho que você vê que, independentemente do tempo, o presidente Bolsonaro continua com aquela popularidade lá em cima. Não tem jeito. Deixa eu tirar 2 segundinhos, me dá licença, só para eu falar aqui dos nossos patrocinadores, senão como é que nós vamos fazer? Senão como é que nós vamos comer pizza? De que jeito? Fornágio. Olha, eu vou falar. Eu tenho um primo meu que ele fala todo dia, toda vez, ele vai toda hora nessa pizzaria e diz o seguinte: a pizza que eu como lá parece a pizza da minha mãe. A pizza que ele se refere é a pizza da minha tia Ida, que eu tinha como uma mãe, uma segunda mãe. Minha tia Ida e meu tio Edson Sobral, um grande beijo. Grande beijo a vocês dois. Um beijo para a Beth também. Para não ficar com ciúmes. E a pizza parece a pizza da tia Ida. Entendeu? Então, se você que quer comer uma pizza realmente que vale a pena, você vai na Fornágio Pizzaria. Aqui na Avenida Kennedy, o telefone é 13 991 53 9525. Vou repetir, 13 991 53 9525. Vai lá, fala que assistiu o programa aqui, que você vai ter uma colher de chá. Vai por mim. Outra coisa, eu quero também mandar um obrigado aqui para Wish Planejados, né, na gerente Tatiana, que está sempre atenta a tudo que faz, e eu agradeço por isso.
Você que quer fazer seus móveis novos, sua casa muito bem bonita, decorada, cheirosa, como eu costumo falar, venha para o Wish Planejados, tá bom? E a MG e W Imóveis. Procure a Maíra aqui e o Emerson, que eles vão te dar toda a garantia que você tem e assistência para você comprar seu imóvel ou vender seu imóvel com a maior autoridade possível, tá? Obrigado a todos os nossos patrocinadores. Bom, só fazendo um parênteses, se você me permite. Pois não. As pessoas não sabem a importância de ter um corretor de imóveis. É verdade. É verdade. Do bom corretor de imóveis, da imobiliária que seja responsável. Exatamente. Porque o corretor de imóveis, ele é corresponsável pelo imóvel que ele apresenta. Exatamente. As buscas, certidões, para saber efetivamente se esse imóvel possui dívidas, se o proprietário do imóvel tem algum tipo de responsabilidade, como é que é a situação daquele imóvel, como é que está toda a situação tributária desse imóvel, dos proprietários desse imóvel. E existe uma responsabilidade, um papel muito grande. O papel do corretor não é só pegar o imóvel, apresentar, está aqui o comprador, está aqui o vendedor, está tudo feito, paga minha comissão. Não, existe uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Então, você tem que ter um corretor de imóvel que você confie, que desempenhe o trabalho, porque tudo isso, lá na frente, eventualmente tendo algum problema, isso ajuda muito o advogado. Então, corretor de imóveis, você tem que ter uma imobiliária da sua confiança que seja capaz e bem correta e honesta. Produção, como é que nós estamos aí no tempo? Já estamos com 56 minutos. 56 minutos? Então vamos lá. Você tem mais alguma coisa para falar que está no talo? É mesmo? Não, então vamos agradecer, né? É isso? Isso. Então tá bom. Suas considerações finais. Pronto. Meu amigo, o tempo voou demais. Obrigado demais pelo convite. Por isso que você sabe que já está convocado. Vai ser uma honra, vai ser um prazer estar com você, discutindo na cidade. A gente ama. Estou na cidade há quase 30 anos, né? 28 anos na cidade. Uhum. Sou advogado aqui na cidade, né? Então as pessoas às vezes perguntam: não, sou advogado, estou na cidade. Mas não conhecia você. Não. Eu estou na cidade há 28 anos. A gente gosta da cidade, está aqui. É uma honra, um prazer estar aqui contigo, discutindo a nossa cidade, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Tem muitos outros temas para a gente falar. E eu estou à disposição, meu amigo. A hora que você chamar, nós estamos aqui. Tá bom. Eu que agradeço, a honra é toda nossa. Foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso primeiro programa. Já avisando a todos que na semana que vem, sexta-feira que vem, será a ex-prefeita Raquel. Ela nos dará a honra de um bate-papo informal como o nosso agora. E a gente vai tocando a nossa vida. Eu agradeço imensamente a minha família aqui, que me proporcionou a satisfação de ter esse podcast. É o Rogério, meu irmão, que é jornalista e publicitário, e o Gênio, que às vezes esquenta a cabeça, coitado, fica lembrando, parece que a cabeça vai explodir, porque dá muito trabalho para fazer um negócio desse. Muito trabalho. Imagina. Hoje eu acompanhei o trabalho que ele fez aqui. Está de parabéns. Obrigado. E é brincadeira. Obrigado, Rogério, Mariana, Tatiana, Maíra, Emerson, todos. Se você me permite, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, perdão. Imagina. Se você ainda não está inscrito nesse canal, segue o canal, se inscreve, ativa o sininho e se inscreve no canal. Por quê? Porque é muito importante, o algoritmo está mandando isso para todas as pessoas, e esse é um programa muito importante para o município da cidade, para a gente discutir isso daí. Para você também, muito obrigado, um grande abraço a você que está assistindo e vai assistir. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, amigos. Até o próximo.